O tocador quer tocar. Isso aqui é um trompete. E eu devo estar hoje no diálogo com um trompetista, mas mais do que isso, além de músico, um professor de música da Universidade Federal do Ceará, da licenciatura em música da UFC, e mestre em educação, doutor em educação e em música também. Um doutorado na Universidade aqui de Fortaleza, né, a UFC, e também um doutorado no Canadá, em Quebec. Eu me refiro a ele que toca... eu sou um falso, né, trompetista, mas ele não. É o Leandro Serafim, o nosso dialogador de hoje, que me trouxe como objeto, para começar a conversa, o trompete. E como esse programa não é um programa de entrevista, é um programa de troca de ideias, não é? De provocações de ideia, me fale sobre esse instrumento. O que vem à sua mente? O que enseja a aparição desse documento musical que é o instrumento musical, o trompete? Esse instrumento, eu trouxe ele como primeiro objeto, porque ele é um instrumento transformador da minha vida, né? Ele é um instrumento que gerou a transformação na minha vida. Eu sou natural de Gramado e eu tinha 11 anos de idade e eu vi o meu primo tocando com os amigos na esquina da minha casa e eu disse, eu preciso tocar alguma coisa dessas. E aí eu fui atrás com o mesmo professor que fazia aula com ele e ele disse, bom, então se você quer tocar, mas os meninos já estão muito avançados, a gente teria que fazer um novo grupo, você consegue alguns amigos. E aí, no outro dia, tinha uns 10 amigos meus lá, todos 10 anos, 11 anos, 12 anos. E aí, eu fui apresentado ao trompete. Mas é muito inusitado, porque um grupo de jovens, né, de rapazes, geralmente se interessa pelo violão, não é? Para tocar na esquina, não é verdade? Instrumentos de corda, né? Exatamente. E você foi para o sopro. Lá em Gramado, tem, no sul, né, tem uma cultura muito forte, tanto germânica quanto italiana. Sim. E os alemães, eles têm esses grupos de instrumentos de sopro, né, essas bandinhas típicas que eles chamam. E era o caso, era uma banda municipal da cidade, mas que tocava esse tipo de música. E eu não sei, porque eu gostava de rock, mas eu olhei os meninos tocando isso e eu pensei, isso é uma porta para mim. Eu imaginei violão e guitarra, não? Exatamente. Violão e guitarra. Eu sempre pensei, não, eu vou Ou cantar bateria, rock. hein? Ou bateria, não? E eu tinha começado na banda da escola tocando percussão na escola, mas eu era muito desajeitado para percussão. E aí, fui tocar um instrumento mais fácil? Não, muito mais difícil. Muito mais difícil. O trompete. Qual é a história do trompete? O trompete, ele era inicialmente, né, ele era aqueles instrumentos que era só um chifre, ou então feito de metal de fato, aquelas trombetas. Um berrante nosso. No período do Egito, por exemplo, já eles utilizavam essas trombetas, né? Existem instrumentos, inclusive, encontrados nas tumbas. E esse instrumento ele era utilizado muito na guerra, né? Para anunciar, então, ou então a chegada da realeza. E depois ele foi... Sim, claro. Exatamente, a chegada da realeza. A chegada do rei no lugar, etc. Por exemplo, quando ele não tinha esse sistema, ele era só um tubo e ele fazia coisas do tipo... Coisas desse tipo, para anunciar... Anunciar um arauto sonoro da chegada do rei. E também o instrumento de sopro, talvez primo, né, o tetravô do trompete, é usado na guerra, não? Para toques de silêncio, para toques de atacar, para toques de recuar, certeza. não é? Com certeza. Como comandos de guerra. Nós vemos nos filmes, às vezes, né, o capitão lá gritando. Não, mas isso não era assim, né? Era justamente um instrumento desse tipo que conseguia ter um alcance, né? O famoso corneteiro. Exatamente. O famoso corneteiro. E o trompete, ele surge disso. Mas na minha vida ele surgiu como um elemento de fato transformador. E é um instrumento que vem, quer dizer, de citação, inclusive bíblica, não é? Exatamente. As trombetas. As trombetas, né? com certeza. O símbolo das trombetas, como alguma coisa que anuncia algo a acontecer, não é? Ainda a acontecer. Nós vemos os anjinhos, né, com trombetas no céu. Inclusive o meu sobrenome aí, Serafim, deu... Pois é, verdade. Os anjos tocam instrumentos de sopro. Exatamente. Você nunca viu um anjo tocando violão. Agora, no máximo toca-se harpa também, né? Instrumentos de corda seria harpa, né? Sim. Instrumentos que têm uma relação com
com a história da música, por exemplo, na Grécia, por exemplo, né, esses instrumentos, ou então esses instrumentos também, né, que já existiam nesse período, né, essas trombetas e tudo mais. E você é professor, como eu estou aqui hoje como dialogador, que é um professor da Universidade Federal do Ceará, do curso de música lá do Instituto de Cultura e Arte, o nosso ICA, e é professor de sopro também. Sim. Não é? Sim. Há uma didática, claro, considerando a embocadura, etc., mas há uma didática mais específica de um musicista compreender, estudar a partir de um instrumento de sopro? Exatamente. Ou mais especificamente de um trompete? Exatamente, esse é o trabalho do meu doutorado, né? Eu fiz o meu doutorado sobre ensino coletivo de instrumentos de sopro dos metais, que é o trompete, trombone, trompa, tuba e eufônio, que são instrumentos que têm essa pecinha, que é o bocal, que é aqui, que ela fica lá na ponta. Deixa eu só mostrar para as pessoas. Esse aqui é o bocal. Alguns instrumentos Sim, que possuem. você tira e põe, a gente produz esse som aqui. Então, os instrumentos dessa família, eles são os metais, certo? Não é só porque ele é produzido de metal, mas porque o elemento produtor de som é esse aparelhinho aqui. Então, o meu estudo ele foi justamente sobre isso. Como ensinar esses instrumentos, como iniciar as pessoas na música, porque no curso nós não temos prova de habilidade específica, então Sim. os alunos ingressam do zero e a gente precisa dar um jeito de, naquele momento já, trabalhar com eles desde o início e coletivamente. Então, como fazer isso é o que eu investiguei no meu doutorado através da metacognição. Esse foi o trabalho do meu doutorado, foi sobre o uso de metacognição nesse processo. Significa? Quando a gente repete uma ação, a gente está fazendo uma atividade cognitiva. Quando a gente faz uma atividade metacognitiva, nós temos a compreensão sobre como desenvolver essa cognição. Do processo. É o conhecimento. A compreensão do conhecimento. Exatamente. É o conhecimento do conhecimento. Então, daí a palavra meta, daí o prefixo meta. Exatamente. Então, quando você, durante o processo, reflete sobre o porquê as coisas são dessa forma e não somente repita isso, né? Então, o aluno, quando ele começa a aprender um instrumento e compreender o porquê uma coisa deve ser assim, ao invés de eu mostrar o que ele deve fazer, ele deve chegar à conclusão de o porquê deve fazer isso. Então, basicamente, é isso. E é extremamente importante, considerando que o curso de música é um curso de licenciatura. Portanto, é alguém que vai não apenas fazer, mas fazer com que outros façam. Né? E para fazer com que outros façam, é preciso compreender todo um processo. Perfeito. Essa é a justificativa da minha tese. Justamente, um aluno de um curso de licenciatura não só vai aprender a tocar no instrumento, mas ele precisa aprender para aprender a ensinar. Aprender a ensinar. E daí a compreensão de uma metacognição. Exatamente. A compreensão de como o conhecimento, a cognição se faz, não é? Exatamente. Num processo em relação ao instrumento. E eu estava me lembrando, você tirou o som aqui do bocal. Do bocal. E veja, é o mesmo som que eu fiz, eu que não sou músico. Você vê como isso está no nosso inconsciente. Eu abri o programa fazendo... que lembra um pouco o que você acabou de fazer, olha aí. Entendeu? Agora já está no outro tom. E aí eu posso fazer o que eu quiser. Exatamente. Não é? Quer dizer, isso está no inconsciente mesmo de uma pessoa como eu, que não toca instrumento nenhum, não é? Mas a musicalidade está em nós, mesmo aqueles que não são músicos, não é? Exatamente. E aí, eu acho que é um bom tema que você próprio ensejou ao falar, Serafim, que é o seguinte, o nosso curso de música da Universidade Federal do Ceará, não tem a chamada teste de habilitação. Ou seja, qualquer pessoa, quer dizer, parte-se do pressuposto de qualquer pessoa, sem uma habilidade específica, venha a ser um músico e até um professor de música. Com certeza. E eu gostaria que você falasse sobre isso, porque é algo que é um posicionamento político-social, não é? De compreender o outro como todos nós capazes de desenvolver uma determinada habilidade. Esse é o princípio da educação musical, por exemplo, no contexto escolar, né? Nós tínhamos um início do ensino, por exemplo, de instrumentos musicais, que ele era conservador no sentido de que nós tínhamos um professor que era um mestre, e nós tínhamos o aluno com dom, com talento, que serviria, então, a esse mestre para aprender a tocar aquele instrumento. Ou seja, só as pessoas com dom ou talento, né, seriam, então, discípulos desse mestre.
Depois nós temos o surgimento dos métodos ativos entre o final do século XIX, final do século XX, certo? Então nós temos nós temos no século XX isso, esse surgimento dos métodos ativos. E os métodos ativos, eles previam o quê? Justamente, então, que todo mundo era capaz de aprender música coletivamente a partir de estratégias específicas. Então, nós temos aí vários educadores musicais, nós temos Dalcroze, nós vamos ter Williams, vamos ter vários educadores, inclusive brasileiros, certo? Então, os instrumentos, inicialmente era sem instrumentos, né? Era uma experimentação, mas à medida que isso foi avançando, os instrumentos também passaram, os educadores musicais que eram instrumentistas passaram a se apropriar desses métodos ativos e construir os seus métodos ativos para o ensino de instrumentos musicais, né? Por exemplo, como Suzuki, né? Ou então nós temos aí uma série de métodos que são desenvolvidos, por exemplo, para o ensino desses instrumentos de sopro, adotando essa postura de que todos podem aprender música. Isso é uma questão política, não é? Exatamente. Uma ética. E não necessariamente para se tornar músico, mas porque a música é importante na construção da sociedade. E a música é uma linguagem inata a todos nós, quer dizer, não é que é uma experiência do humano, não é? Agora, se a pessoa vai ser um músico, um virtuoso, um solista, isso aí é uma outra questão, não é? De desenvolvimento de estudo específico. Mas a música não pode ser patrimônio só dos músicos, não é? Não, com certeza. Nem as artes, nenhuma das artes. Os músicos reclamam, muitas vezes, que eles não são contemplados politicamente. Mas por quê? Isso vai acontecer quando nós tivermos a educação musical de fato nas escolas e o médico tiver passado pelo curso de música, o político tiver passado pelo curso de música, o advogado, entende? Quando a sociedade tiver estudado música dentro do sistema escolar, por exemplo, não somente, mas por exemplo, aí essas pessoas vão ter um senso crítico sobre a música, vão entender a importância disso no próprio processo formativo e como isso vai colaborar com a construção da sociedade. E o processo formativo é educativo, no sentido de que não é o fato de o próprio fato de estar estudando uma arte, isso é produtor de um conhecimento, é produtor de saber, é isso que eu quero dizer. Não é? Eu acho que é uma discussão entre a arte chamada essencialista e a arte instrumental, não é? Contextual. Essa foi uma discussão que, inclusive, deflagrou a existência do ICA. Foi muito criticado no começo a ideia de que não teria para as artes um teste específico, nem para os atores, nem para os dançarinos, nem para ninguém, nem para nenhum músico, nenhum artista, para compreender que é possível, né? É uma linguagem, mais do que uma linguagem, é uma expressão humana. Né? Agora, se ela vai virar uma sistematização de linguagem e uma especialização de uma linguagem, aí é uma competência pessoal. À medida que se expandem as possibilidades de educação musical no sistema escolar ou a própria oferta que a universidade faz de cursos de extensão gratuitos ou dos projetos sociais, das outras ofertas de ensino gratuito de educação musical, nós podemos ter, obviamente, modelos diferentes de ingresso, por exemplo, né? A prova específica ela não precisa ser, na verdade, impedir alguém de entrar. Ela pode, por exemplo, o ideal, do ponto de vista, por exemplo, do meu ponto de vista, é que o próprio Enem tivesse contemplado o conteúdo musical, por exemplo, né? Por quê? Porque hoje, infelizmente, nós temos também muitos alunos que entram, se deparam com aquele conhecimento e não se adequam àquele conhecimento dentro da universidade e evadem. Então, nós temos também evasões que são referentes à falta de talvez, acesso anterior, né? E, muitas vezes, as pessoas que têm acesso anterior não conseguem entrar por causa do ponto de corte muito alto, que considera só a nota do Enem. Então, isso também é um problema. Então, a gente discute como fazer um modelo intermediário entre isso. Nesse momento, ainda não é possível, mas, assim, o aprendizado de música ele deve ser para todos. Indiferente da prova de acesso ao curso de graduação, o curso, indiferente do posicionamento de cada professor, mas nós temos que oferecer isso para a comunidade. E a gente está, inclusive agora nesse momento, discutindo um novo currículo e propondo um curso estruturado de extensão gratuito para a comunidade. Um curso, não só um curso de violino, de trompete, como já há, o canto coral, mas um curso estruturado, onde o aluno entra e ele tem lá uma série de disciplinas e ele vai se capacitar, inclusive para fazer o curso depois, né? E você falou de canto coral, me lembrei da experiência dos anos 40,
do nosso Villa-Lobos. Villa-Lobos, cantor feônico. Os cantos, criando em cada lugar do Brasil, em cada escola, integrando os estudantes ao ensino de canto coral, o canto orfeônico, né? E ele compreendendo que seria, a partir dali, um trampolim para a cidadania mesmo, né? Para a expressão, para o conhecimento. Educação musical no sentido amplo, não apenas de domínio de um instrumento, seja vocal, a voz, ou um instrumento fora da voz, fora a voz, mas um conhecimento de música que pudesse fazer o aluno ter sociabilidade, não é? Ter inserção na escola, ter acesso à literatura, etc, etc. O Villa-Lobos, em plena ditadura Vargas, conseguiu fazer isso. Seria uma ideia, né? Foi a forma que ele entendeu, inclusive para baratear o ensino de música, né? Porque não obrigaria alguém a comprar, por exemplo, os instrumentos, né? Exatamente. Nós tínhamos também, e eu sei que você é ligado a isso, poderia ser um bom tema, você, além de tocar na orquestra e além de ser maestro da Orquestra Sinfônica da Universidade, você também trabalha com banda, não é isso? Com a banda. A minha principal formação, né, desde o princípio, foi banda, e eu também já regi muitas bandas escolares, mais de quase 15 bandas escolares ao todo, antes de ser professor da universidade. E na universidade sou maestro da Banda Sinfônica da UFC e da Orquestra Sinfônica. Mas a minha atuação ela é muito mais presente, por exemplo, com bandas do que com orquestras. No né? seu caso é banda sinfônica, mas eu tô Bandas aqui... de música, Banda né? de música. Sim, eu estou falando no de forma sentido da banda geral. de música Claro, geral. claro. Que nós tínhamos também, além do canto coral espalhado pelo Brasil, a partir do Villa-Lobos e aqui no Ceará, claro, grandes expressões como Dalva Estela, Miriam Carlos, a Isaíra Silvino, né? Sim. Enfim, mas... nós tínhamos também, além disso, as bandas. As bandas das polícias militares, as bandas das prefeituras. As bandas de música, elas têm uma relação direta com a construção da identidade da música nacional. Por quê? Na primeira missa, quando os portugueses chegaram, não teve lá a carta de Pero Vaz de Caminha, ele ressalta que, acabada a missa, levantaram-se os índios e tocaram instrumentos de sopro e percussão. No primeiro documento histórico do Brasil. Depois, os jesuítas usaram instrumentos, incluindo instrumentos de sopro, para catequizar os indígenas, né? Óbvio, um processo de deculturação também, a gente não pode ser inocente, né? Sim, de porque ali aculturação. a aculturação. E depois nós temos as bandas de fazenda, que eram os senhores de engenho, eles traziam professores de música para ensinar a música europeia, para que esses... Não também com o intuito de, vou musicalizar os escravos. Não, eles queriam ter ali o produto banda para se promover na sociedade, inclusive, né? Ostentar poder. Depois nós temos esses negros, eles começam a ser libertos e eles começam a fazer as bandas de barbeiros. As bandas de barbeiros, os barbeiros eram esses libertos que faziam várias funções, dentre elas a música. Então eles tocavam, ensinavam outros, tocavam nas cerimônias religiosas, ganhavam algum dinheiro com isso. E aí, a partir disso, nós temos com a chegada da Corte Portuguesa em 1808, uma expansão dos grupos militares, a oferta de aulas particulares, porque é criada a imprensa nacional em 1810, se eu não me engano. E aí nós temos, então, progressivamente esses grupos vão se ampliando, os grupos militares, e nós temos o surgimento das filarmônicas, que são as conhecidas bandas de música. As bandas de música. E também as bandas escolares. Primeira banda escolar lá em meados, né, do século XIX, já no Pará existem registros. Inclusive, essa banda é ativa até hoje. E aí nós temos a música sendo feita, de fato, pela sociedade nesses agrupamentos. Hoje, o estado do Ceará tem mais de 150 bandas ativas. Eu faço parte do CEBAM, né, que estamos reestruturando o CEBAM junto com a Secretaria de Cultura do Estado, e a quantidade de maestros e de bandas é imensa aqui no Estado. Então, qual a importância dessas bandas e qual a importância de a universidade também colaborar com esse diálogo, com quais são as ideias da educação musical, essa educação musical que inclui toda e que oferta a todas as pessoas e não só aquelas que têm dom, talento. E que inclui a diversidade cultural, porque o que há de errado no processo é que uma cultura musical que se sobrepôs à outra, né? Exatamente. A cultura, digamos, europeia, ibérica, Com certeza. se sobrepôs à indígena e também a toda a percussão e a todos os instrumentos da chamada cultura negra, não é? Da cultura afro-brasileira. Mas hoje não, é possível a gente ter um olhar inclusivo. E é? Exatamente quando as bandas elas começam a construir essa identidade nacional, quando elas param
quando elas deixam de fazer só música europeia tal qual os maestros que vinham para cá queriam que se fizesse. Né? Esses negros libertos, as bandas de barbeiros, começaram a inserir a sua cultura, a música afro, os ritmos, nessa música, nessa dança europeia. E começaram a criar síncopas e outros estilos de música, inclusive, que depois foram dar origem ao samba, e ao choro. E o contrário outros, também né? aconteceu, quer dizer, a chamada música erudita se inspirando na música negra, por exemplo. Estou me lembrando aqui dos batuques do Alberto Nepomuceno, né? Exatamente. A gente tem o nacionalismo, né? E também tem aí o nacionalismo brasileiro, né? Alguns compositores que trazem essa identidade nacional, né? Que é também uma mistura muito grande para a sua música erudita. Então, assim, muitas pessoas falam, essa disputa entre música erudita e popular. Eu não consigo ver uma música erudita que não tenha bebido da música popular e uma música popular que não tenha bebido de alguma forma da música erudita. Claro, a não ser aquela música, né, de povos isolados, de fato, né? Mas, se não, essa música, ela é uma manifestação que dialoga com tudo que já foi criado. O nosso dialogador de hoje é o professor Leandro Serafim, da Universidade Federal do Ceará, do curso de música, da licenciatura em música do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. É música, maestro e é trompetista. Me trouxe um trompete e falou de algo que é lindo, que acho que é importante a gente falar. Da Carta Pero Vaz Caminho, o primeiro documento, né, a carta de nascimento do país, a certidão de nascimento de um país. E veja, ele se referiu aqui à primeira missa, mas veja, eu estava me lembrando, Serafim, que mesmo antes da primeira missa, na chegada, mesmo antes da primeira missa, quem fez a relação entre os dois povos, né? Dessas duas culturas, claro que de uma forma violenta, mas quem fez essa aproximação foram exatamente os músicos, e os dançarinos e os atores. Antes daqueles, antes do Pero Vaz Caminha e seus comandantes, seus comandados descerem, né, até a terra para falar com os índios, quem desceu foram os arte-educadores, foram os cantores, né? E o primeiro contato das duas culturas foi através da dança, porque não tinha o domínio da fala, da língua, do idioma, não é? Então começaram a tocar, a cantar, a pular, a fazer a acrobacia. Percebam o poder da música, junto, né? Qual o poder da música, então, né? o amálgama das duas culturas, não é? Que resultou naquilo que se chama de ou das culturas brasileiras, foi feito exatamente pela linguagem universal da música. Aliás, segundo o nosso Nietzsche, a música, né? A vida sem música seria um erro. Exato. Então, já que seria um erro, me toque um pouquinho de música para a gente não errar. Por aí vai. Ou você me engana, ou não está Sozinho, madura, cara, né? Sozinho, né? Até Do errei um Peninho, trecho né? aí, poxa, Não é do me Peninha? emocionei. É emocionado. Veja, é um erro. Por que a música, a vida sem música seria? Vamos aqui fazer uma tentativa de entender o nosso Nietzsche. É porque a música abre um processo de produção de conhecimento que a ciência não abre, que a racionalidade não abre, né? Ela junta os dois hemisférios, o esquerdo e o direito, né? Ela é capaz de nos mobilizar para lugares que emocionam. Alguns filósofos falam justamente dessa possibilidade da música ser uma linguagem e comunicar. Ao mesmo tempo, por mais que nós possamos estudar a música, encontrar meios de comunicar determinada emoção para alguém, isso nunca vai ser exatamente assim. Por quê? Porque você tem a sua experiência própria e você sente algo a partir de algo que eu produzo, mas a partir das relações que você faz disso com as suas próprias experiências. Ou seja, é uma experiência única. É uma experiência única. Ninguém tem a mesma experiência com a mesma sonoridade, com a mesma música, né? Eu posso tocar uma música... Você tocou Peninha, não foi? Sim. Quando a gente
Ama, é claro que a gente cuida. Exato. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. É. Onde está você agora? Exatamente. Lindo, né? Que o Caetano Veloso tirou de um gueto, né? De um nicho musical e colocou no outro na hora que gravou o Peninha. Essa Que música, lindo. ela pode, para alguém, fazer com que a pessoa se sinta feliz, mas para alguém pode lembrar a amada perdida. Isso. E entrar num processo de tristeza muito grande. Então, As conexões que cada um faz a partir da música. por mais que eu queira, enquanto compositor ou enquanto intérprete, estimular o ouvinte a sentir determinada emoção, essa experiência é única, individual. É individual. Mesmo que não tivesse letra, né? Como agora, né? Como Eu agora. coloquei letra depois. Mas só a música já é uma evocação de nos transportar, não é? Às vezes nos teletransportar mesmo para um espaço, para um tema, para um estado que nenhum outro será capaz de descrever. Não é? Exatamente. Por isso que a música, por isso que a vida sem música seria um erro, porque ela é a capacidade de produção de um conhecimento, de um saber, de uma cognição que só a ela pertence. Mas olha, o primeiro objeto, e qual é o outro, além do trompete? Você vê que o trompete, a música, já nos levou... Ah, tem outro ali. Já nos levou a tantos lugares. É o maestro. Exatamente. E Isso então, aqui é a chamada batuta. a batuta. Batuta do maestro. É a extensão do braço, né, do maestro. É através da batuta que o maestro se comunica. Obviamente, ele pode fazer isso somente através das mãos, mas se ele estiver na frente de um grande grupo, vai ser a batuta que vai garantir que todos possam enxergar, né, essa extensão do braço do maestro. Ele bate sempre assim, não pode? Ele não bate ela, nunca. No início, a batuta, nós tínhamos... Mas não tinha também, agora você está ali a orquestra e a maestra faz tá. No início, o que era? Não existia batuta. E, normalmente, um músico lá, o violinista que estava lá na frente, ele dava as entradas e tudo mais. Com a cada vez nível mais difícil das peças, então se estabeleceu, um dos músicos ia lá na frente, com um bastão grande, e ele começava a marcar o pulso lá. Né? E aí, depois disso, obviamente, se transformou em alguma coisa menor, né? Que também era muitas vezes batida, inclusive na estante. Na estante mas do hoje, maestro. o maestro, né? Bater, por exemplo, na estante é até uma falta de respeito hoje. Por quê? Porque existe uma linguagem desenvolvida, né? E as pessoas, elas conseguem interagir com isso. Então, imagina que se você fosse fazer uma nota e o maestro faz... E aí os músicos tocam, respiram e tocam. Então, a música, a respiração... Já criou uma linguagem, não é? Um gestual. A respiração... Que independe, então, da sonora, dos comandos sonoros. Exatamente, mas esse comando sonoro, ele deixa de ser sonoro e passa a ser visual. Por exemplo, uma música pode se dividir de várias formas, mas cada compasso poderia se dividir em 4 tempos. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4. E esse gestual, ele vai ser assim no mundo inteiro. Se eu for para a China reger, eu já fui lá, depois eu vou falar sobre isso, nós vamos ter esse mesmo gestual de 4 tempos. Agora, esse gestual pode ser como eu fiz agora, ou pode ser 1, 2, 3, 4. Pode ser rápido. A dinâmica muda. Ele pode ser forte, 1, 2, 3, 4. Ou pode ser 1, 2, 3, 4, 1. Certo? Então, essa mão direita é a razão. E essa mão esquerda, não somente, mas ela é a expressão, a expressividade. Então, se nós temos aqui, isso aqui vai continuar vai continuar 1, 2, 3, 4, mas com essa mão ele vai mostrar as entradas para aquele músico, vai mostrar os crescendos para as pessoas tocarem mais forte, vai mostrar a articulação que ele quer na execução de determinado trecho. Então, a batuta, staccato, né, o maestro, ele não fala na frente da orquestra, ele é um mímico. Obviamente, no ensaio ele fala algumas coisas, mas durante o concerto ele é um mímico. Muitas vezes as pessoas me perguntam... E o músico é um leitor dessa mímica. Dessa mímica. Ele está ali lendo a partitura, mas qual é... Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas para que um maestro batendo o braço na frente da orquestra? As pessoas pensam que o maestro está fazendo qualquer coisa lá na frente. Na verdade, o trabalho do maestro inicial, ele é nos ensaios. Então, nos ensaios, ele faz o quê? Sim? Sim. Nos ensaios, ele está construindo essa peça. Então, imagina assim, você recebe um texto para ler. 60 pessoas recebem o mesmo texto. Agora leiam. Sem ninguém lá na frente para orientar, cada um vai fazer uma coisa. O maestro conecta essas ideias.
Deixa eu colocar aqui. Então, deixa eu fazer... claro que eu não vou fazer, não sou maestro. Mas, então, a direita é... A razão. A razão, os tempos. 2, 3, E aqui 4. a forma, né? A expressividade. Vamos ver aqui a minha expressividade. Eu vou pedir o intervalo. Mas forte. Depois voltaremos. Fazendo de conta que sou um maestro, não é? Com a direita marcando os tempos, a racionalidade, e com a esquerda dando a intensidade com que as coisas são feitas. Coisas que a gente aprendeu, que eu aprendi, pelo menos acho que vocês também, com a primeira parte do nosso encontro com o professor de música, o maestro Leandro Serafim, professor doutor em música na Universidade Federal do Ceará, professor doutor em educação, claro, com ênfase em música, e também doutor na Universidade do Canadá, em Quebec. Ele é músico, ele é trompetista e ele é maestro. Por isso que ele me trouxe entre os objetos que pautam, não é, que ensejam a conversa, uma batuta. E é mais coisa mais linda, o Serafim. Quando eu pedi que você tocasse uma música, você tocasse aí no trompete uma música, você que é um músico de orquestra e professor e maestro, tocou uma música popular. Esqueci o finalzinho, mas era uma música popular. Mas eu poderia tocar também algo. Ou você me engana ou não está maduro. Mas a música popular brasileira, ela é de uma riqueza imensa, como a gente falou, inclusive para a música erudita. É verdade, né? É verdade. A gente lembrou no primeiro segmento o batuque, famoso batuque do criador, um dos criadores da música erudita no Brasil, talvez o principal, não é? Muito antes de Vila Lobos, que é o Alberto Nepomuceno. Nepomuceno, a orquestra da universidade já tocou o batuque do Nepomuceno, já tocou o batuque do Lourenço Fernandes também, outro compositor com uma característica nacionalista na sua música. Exatamente. Então, tem vários compositores, né, brasileiros, mas claro que Nepomuceno, sendo cearense, aqui é uma referência, né, para o Ceará e para o Brasil. Nós temos outro, falando com a batuta na mão, nós temos uma outra grande referência cearense, o maestro Eleazar de Carvalho. Maestro Eleazar de Carvalho. E esse maestro, ele pode conectar, eu vou criar a conexão para o próximo item aqui. Pois já. não. Vamos lá. Esse maestro cearense, Eleazar de Carvalho, muito importante para a cidade de onde eu venho, Gramado. E isso muitas pessoas não sabem. Sabe quem fundou o Natal Luz em Gramado? Foi Eleazar de Carvalho. Eleazar de Carvalho foi para Porto Alegre, ele regia a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ele subiu para a Serra Gaúcha, se encantou para o Gramado, as pessoas já enfeitavam a cidade e ele disse, bom, vocês têm a cidade, as luzes, então a música eu trago. E ele trouxe a Orquestra Sinfônica para tocar em frente à igreja e foi aí que surgiu o primeiro Natal Luz de Gramado, que hoje é o maior evento natalino, se não do mundo, da América Latina. E qual é a relação que tem com esse tema, esta caixinha que você tem aí? Essa caixinha, ela tem um troféu, né, que foi me dado por um evento que eu organizo em Gramado, eu sou natural de lá, e esse evento é muito significativo na minha vida, nós estamos indo para a 8ª edição, Festival Internacional de Música. Gramado in Concert. Gramado in Concert. E esse festival ele foi muito importante porque quando eu passei no concurso para a Universidade Federal do Ceará, eu estava iniciando esse festival e mesmo distante, eu pude manter minha conexão com Gramado, com a minha família, com os meus amigos e oferecer uma coisa para aquela comunidade que era o meu ensejo, sempre foi meu desejo, e oferecer uma coisa que hoje é muito grande, já alcançou mais de 1.500 alunos de música de 16 países, nós recebemos grupos, orquestras de vários países também, e eu tive a possibilidade de crescer enquanto maestro, né, através desse evento também, além de outras ações minhas. Então, esse evento é muito importante, por isso que eu trouxe esse troféu da primeira edição, que era um projeto ainda pequeno, mas que na minha cabeça já ia chegar onde está e iria chegar tão longe quanto Natal Luz, por exemplo, né? Criado por esse maestro cearense, Eleazar de Carvalho.
De Iguatu. Da cidade de Iguatu. Estou me lembrando, quer dizer, comparando aqui Iguatu e Gramado, né? O cearense de Iguatu, que vai povoar de ideias e de músicas uma cidade do Rio Grande do Sul. Vejam vocês, aqui o Gramado em Concert, tem escrito aqui, a cidade de Gramado agradece a ele, Leandro Serafim, pelo empenho e dedicação. Seu nome ficará registrado para sempre na história de Gramado, do Gramado em Concert, Festival Internacional de Música, assinado aqui pelo prefeito e pelo secretário de Turismo de Gramado, Estou comparando as duas cidades, que imagino o frio de Gramado e o calor de Iguatu, não é? Mas certeza. Que coisa linda, esse cearense que vai projetar a música brasileira, não é? A música erudita brasileira e internacional. Eu me lembro também que eu estudei um pouquinho, fui o seu currículo, eu sei que você tem uma relação também com outra figura, que é um educador musical importantíssimo no Brasil, com os concertos para a juventude, que é o Isaac Karabchevsky, não? Exatamente, Isaac Você foi aluno dele? Eu fiz período. Fiz algumas aulas, né, até foi nesse período de pandemia com ele, e com outros maestros, né, mas o Isaac também foi maestro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, muito depois do Eleazar, mas também foi maestro lá. Mas eu estou me lembrando, destacando o Isaac, porque ele fez um trabalho de educação extra músicos, né? Ele tinha um programa de televisão chamado, acho que Concertos para a Juventude, né? Ele tem um trabalho de educador, né? Pela música. Exatamente. Né? Teve. Exatamente. Né? Assim como o João Martins, né? O João Carlos Martins. Exato. Isso é importante destacar, né? Que o papel do maestro não é só reger a orquestra, né? O papel do maestro é idealizar projetos, é idealizar como as crianças, por exemplo, vão iniciar, como no meu caso que eu relatei, e vão se tornar músicos de uma orquestra, por exemplo. Então, todo maestro, né? Claro, Isaac e outros tantos maestros renomados, mas aquele maestro da banda do interior, sim, ele tem esse mesmo papel, né? Então, aqui no estado nós temos mais de 150 bandas, como eu falei, cada um desses maestros, ele vai ser ali a referência naquela cidade, ele vai buscar formas e uma não semente só musicais, de formação, né? Uma semente de música. Exatamente, não só musicais, mas políticas, né? Vai ir atrás disso, vai tentar construir um percurso para os seus alunos. Muitos desses alunos vão superá-lo, inclusive, né? Vão superá-lo musicalmente, vão superá-lo financeiramente, profissionalmente. Deixa eu fazer uma homenagem, então, lembrar um desses maestros, o maestro Cleóbulo Maia, né? Maestro que foi regente da banda de música da Prefeitura Municipal de Fortaleza por muito tempo, compositor, lembrar o maestro. Eu lembrei aqui da Alvistela, Isaíra Silvino, estou me lembrando aqui do maestro. Tem tantos músicos, não é? O nosso grande arranjador, Tarcísio José de Lima, né? O Raimundo Gonçalves Cassundé, e a gente, Miriam Carlos, Nízia Diogo, é tanta gente, é uma pleiade realmente imensa de músicos, de maestros, de maestrinas, de regentes de coral, Poti Fontinelli, professor também da Universidade Federal do Ceará, do professor de música e ritmo do curso da licenciatura em teatro, Poti Fontinelli, o Elvis Matos, né? Enfim, que é um dos criadores do curso do coral do curso de música da Universidade Federal do Ceará. Enfim, todos eles se sintam, por favor, homenageados por esse programa e recebam o nosso agradecimento pelo trabalho que fazem de formação de novas gerações de músicos. Mas eu vou fazer um comando aqui para que entre, então, outro objeto. Já que estamos falando de um troféu, falemos de outro. E eu queria que você falasse também da orquestra, mas daqui a pouco. Sim. Esse troféu aqui, ele é muito significativo, porque esse troféu eu recebi quando eu fui reger na China, né? Eu fui reger nesse festival que se chama Euroorquestriz. Esse festival faz parte da minha vida fazem 6 anos. Fédération Internationale. Oui, c'est la Fédération Internationale des Orchestres de Jeunes. Orquestra. É a Federação Euroorquestriz. É China. Ela é uma federação que reúne e organiza festivais no mundo inteiro. E eu já fui reger no Canadá, onde eu morei já, fui reger na França e trouxe esse da China porque foi o lugar mais longe onde a música me levou. Quando eu cheguei na China, eu fui para a muralha da China através da música. Eu saí da minha cidade, eu comecei com o meu trompete e eu cheguei na muralha da China com a música. Eu cheguei lá e eu olhei e isso foi tão significativo para mim do quanto a música pode, né, transformar socialmente, transformar a nossa vida, a nossa missão, né?
E esse troféu é simbólico disso, dessa distância. Mais do que alguma coisa de ego por ter ido lá, mais do que isso, é a minha própria transformação, é o alcance das minhas ações, né? Essa importância na minha vida. Isso, para mim, tem um significado muito grande. E você sabe o que significa isso, esse ícone? Eu imagino que seja uma asa, porque Uma asa. o símbolo dessa edição era uma borboleta. Ah, E essa deve ser uma das asas da borboleta. e exatamente tem a ver com isso, quer dizer, o quanto a música pode nos transportar para outro lugar, não é? Pode nos dar asas. Exatamente. Né? Asas à imaginação, asas ao sentimento, asas à capacidade de compreensão daquilo que é inexplicável às vezes, não é? E nesse evento, isso eu acho muito significativo Asa. dizer que não só eu fui, mas eu pude levar brasileiros, alunos de música brasileiros. Já levei para a China, já levei para a França, levei para o Canadá. Então, através desse evento, eu era orquestrista. Então, esse evento e essa experiência específica da China tem uma importância muito grande na minha vida e por isso que precisava ser mencionada aqui. E o troféu é em espanhol, é em francês? É em francês. Mesmo sendo oriundo da China. Por quê? Porque a federação, ela é uma federação francesa que organiza festivais no mundo todo. No mundo todo, inclusive tá. aqui no Brasil. Né? Em Sobral, nós temos a versão brasileira desse festival. Ah, é? Organizado pela Universidade Federal do Ceará, pelo professor Marco Toledo e pela professora Adeline Stervinot, em Sobral, no campus Sobral. Eles têm uma conexão muito forte com o Euroorquestris, porque ele estudou lá, conheceu a esposa dele é francesa, e é a partir deles que eu tive acesso a participar no festival em Sobral, regi uma música. O presidente dessa federação na França estava lá, viu, gostou muito de mim e me convidou para ir em 2016 para a França. Então, a partir de lá, eu comecei a China era a sede naquele momento. Naquele momento. Mas a produção é sempre francesa. Daí o fato de nós termos aqui um troféu com as inscrições em francês e não em chinês. Muito bem. Asas. Inclusive, uma professora, não sei se chinesa ou de origem chinesa, da Universidade Federal do Ceará, não é? Sim, a Liu Manhing é professora de cordas friccionadas. Isso. E ela é chinesa. Ela está chinesa. desde Eu pensei criança. que ela fosse filha de ou descendente de, mas ela é chinesa. Ela nasceu na China, mas ela foi criada desde jovem em São Paulo, né? E ela é professora de cordas. Violino, viola, né? O curso lá tem, atuando com essa área, professor de violino e viola, violoncelo, contrabaixo, metais, que sou eu, madeiras, que é 2 professores, né? E ela está criando, ou estava criando, ela tinha uma certa ligação antes da pandemia, uma ligação com o Teatro São José. Sim. Ela criou um pequeno grupo de alunos de escolas, oriundos de escolas públicas, Sim. para aprender cordas, não é? Para uma orquestra de cordas, se não me engano. Exatamente. Violino, violoncelo. A Liu, todos os nossos professores, a maior parte dos professores tem projetos de extensão. Mas a Liu, ela tem um projeto aí que chegou até 800 alunos de cordas ao mesmo tempo. Né? Então, claro, a pandemia ela dificultou essas ações, mas elas continuaram acontecendo online. Eu também continuei com ações online. Hoje eu tenho 85 alunos de extensão online, do Brasil inteiro, inclusive. E a professora Liu também tem, mas nós estamos ansiosos para retomar as atividades presenciais, né? E poder fazer música em conjunto. Claro, em conjunto. E outra coisa que deve ser bonito, quer dizer, você ter a experiência, você teve esse encontro aqui nesse festival com a música do Oriente, não é? Mais do que simplesmente mensurar em distância. Você foi para um outro polo, né, de conhecimento, que é o Oriente, com a sua música, não é? Exatamente. A China, eu, por exemplo, eu tive uma experiência com a ópera de Pequim, né? O teatro todo demarcado por música incidental, né? Todo o trabalho de composição é feito a partir de música, né? Tem uma orquestra, inclusive, em cena. Então, quer dizer, há toda uma contribuição e um conhecimento de troca, mas ainda que precisa ser revelado de forma muito mais clara entre o Oriente e o Ocidente, né? Exatamente. Tanto o Ocidente conhecer mais o Oriente, quanto o Oriente conhecer melhor o Ocidente. Inclusive, nesse festival, né, nós já recebemos, no Gramado in Concert, que eu falei antes, já recebeu grupos e vai receber novamente, a gente está em tratativa para trazer um grupo da Coreia do Sul para Gramado, né, agora em fevereiro do ano que vem. Então, essa relação, isso é muito legal, porque a música ela é uma linguagem universal. Então, você pode juntar na mesma orquestra pessoas de todos os países do mundo que têm um mínimo de conhecimento sobre essa linguagem. Que dominam a mesma linguagem, né? Que é a todos música. eles vão saber interagir
E o maestro, inclusive, através de termos em italiano, também vai poder expressar... Eu usei um aqui, staccato, né? Staccato. Eu usei o termo staccato, que é essa Forte, síncope, piano, né? legato, crescendo, pianissimo. Crescendo. Que a expressão aí já é a expressão italiana. Sim, não é? todas as expressões italianas. Porque teve uma época na ópera de domínio da cultura italiana, né? Exatamente. Os Verdi, por exemplo. E a própria partitura, ela foi sendo aprimorada e recebendo novos elementos. Então, naquele momento especificamente, se começou a inserir elementos escritos na partitura, né? E eles eram italianos. Então, isso se tornou um hábito, muito embora muitos compositores também escreveram em língua vernacular, né? Por exemplo, compositores alemães que escreveram em alemão. Mas nisso, o nosso cearense, Alberto Nepomuceno, é um marco porque ele escreve em português. Sim. O Nepomuceno é um dos grandes expoentes da música nacionalista brasileira. E antes dele, não, tenho certeza, antes dele, José de Alencar, que escreveu em 1861 o libreto de uma opereta, uma comédia musical chamada A Noite de São João, musicada, agora não me ocorre o nome do maestro. São 3 nomes, não sei o que, Álvares, enfim, mas alguém pode pesquisar. E você vê como o Ceará, então, está ligado, digamos, à criação de uma cultura musical à lá Europa, não é? Mas, infelizmente, o estado do Ceará é um dos únicos estados do Nordeste, que eu tenho ciência, talvez o único, que não tem uma orquestra sinfônica profissional. Nós não temos uma orquestra sinfônica. Mas você tem a orquestra sinfônica, você dirige. Nós temos orquestras sinfônicas na Universidade Estadual do Ceará, na Universidade Federal do Ceará, tanto aqui quanto... só que são alunos, né? Não são profissionais. Eles não recebem para fazer isso, né? No máximo, alguns deles recebem alguma outra bolsa. Nós temos agora o surgimento de uma orquestra de cordas que é profissional, que começa muito timidamente, mas que está conseguindo fazer os seus trabalhos. Orquestra é preciso ter, contemporânea brasileira, mas nós não temos. Imagina você trabalhar com um tipo de música que o Ceará já foi referência. E nós não temos uma grande orquestra, as pessoas nunca viram uma grande orquestra sinfônica. Nós já tivemos a Camerata da Universidade Federal do Ceará, com a Repetar Fermanhã, né? Tivemos no SESI, o Vasquem Fermanhã dirigindo a Camerata. Tivemos Eleazar de Carvalho. Eleazar de Carvalho com o Land, né? Não, sim, e também com Arthur Barbosa, que também é um cearense que hoje é músico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e maestro da Orquestra Jovem da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e é um cearense também. Uma referência também de cearense que é o Pitombeira, né? Sim, com certeza. Como é o nome dele? Compositor. Não é Ernesto, não. É o... Me fugiu o primeiro nome. Ribamar, Pitombeira, não. Me fugiu o nome. Assim, também me ocorre agora o nome. Que é um grande compositor, não é? Respeitabilíssimo. Liduíno, acho que é Liduíno. Liduíno Pitombeira. Exatamente, da família Pitombeira. Eu falei Ernesto porque eu conheci alguns Pitombeira, né? Fui ligado a alguns deles, inclusive Ernesto, o irmão dele. Mas olha, eu estou aqui com o maestro Leandro Serafim. E ele me vai apresentar, antes do objeto surpresa, eu trouxe um para ele, ele trouxe um para mim, é surpresa mesmo, ele vai me apresentar o último antes do surpresa. O que é, maestro? Então, esse aqui é um casal de músicos, um casal de músicos, né? Deixa eu ver, chave. Um casal de músicos. Olha, a noiva tocando uma... Não, ela eu estou segurando o trompete abraçado nela e ela segurando a flauta. A noiva está segurando o trompete do noivo. Não, é o contrário. Eu estou segurando o trompete abraçando ela. E ela está abraçando a flauta e ao mesmo tempo abraçando você. Essa foi a lembrança que nós demos aos convidados durante o casamento, né? Eu sou casado. Você é casado com uma musicista, Magali Bielski Serafim. Ela é flautista e nós estamos juntos há 15 anos, né? Então, por que eu trouxe isso? Porque a Magali acompanhou toda a minha trajetória, né? Então, além de esposa, sempre amiga, apoiadora. Quando nós nos conhecemos, embora eu já tivesse iniciado, já estudava, mas eu não era nada do que eu sou hoje. Então, nós crescemos juntos. Ela é flautista, ela tem mestrado na área, né? E é muito significativo. E essa foi a lembrancinha do nosso casamento. Eu queria ter trazido o topo do bolo, mas está em Gramado, então eu trouxe a lembrancinha. O topo do bolo era eu tocando trompete no ouvido dela enquanto ela tocava flauta. Dois músicos. Dois músicos que se apaixonaram. Possivelmente numa orquestra ou num conjunto musical. Ela buscou a escola onde eu ajudava, ela buscou para fazer aula de música.
e nós não dávamos aula do instrumento que ela queria estudar, que era a flauta transversa, então eu fui levar ela junto com um amigo para fazermos aula numa outra cidade, onde a gente estudava. E aí ela que começou a dar em cima de mim, viu? Ah, é? Ela que começou a dar em cima de mim, ela roubou o primeiro beijo, inclusive. Flauta, né? Flauta. Muito bem. Exatamente. Um flautista e um trompetista. Exatamente. Chegou a hora do objeto surpresa. Eu vou passar para ele o objeto surpresa que eu trouxe. Está aqui. Eu vou explicar depois. Vamos ver o que ele vai entender. Sem a explicação, depois eu explico. Mas eu queria primeiro abrir o seu. Você queria abrir o meu. Pronto. Porque você é o nosso convidado, o maestro Leandro Serafim, professor da Universidade Federal do Ceará, me trouxe algo que eu vou ver agora o que foi. Deixa eu ver. Opa. É um plástico. Olha aqui, vejam vocês antes de mim. Vou tirar. O que é? É um bilhete, parece. Leandro, vou fazer uma novena a Santa Rita para você ficar bom. Reze todos os dias o Pai Nosso a Santa Rita e para o teu anjo da guarda, Dom Miguel. Os teus pais, Dercila e Cleonir. Os teus pais nos te amaram? Te amam. Nos te amaram muito. Dercilo e Cleonir. É isso. Explique-se, maestro. Que coisa linda. Ele me trouxe um bilhete escrito à mão mesmo. Manuscrito. Deixa eu tirar aqui. Posso pegar? Pode tirar. Já está bem um papelzinho judiado, velhinho. Judiado pelo tempo. Judiado não se pode usar, não, hoje, viu? Não? Não, porque aí lembra o sofrimento, né? Ok. Dos judeus, enfim. Tem perdão. que ter respeito. Nasceu desse mundo dos judeus, não é? Mas a gente usa, né? Mas realmente parece que tem uma certa aura de preservação, de não usar esse termo, judiar. Enfim, maltratado, né? Maltratado pelo tempo. No sentido. É porque se associa o judiar a maltratar. Sim, eu não sabia disso. Eu acho que é. Eu que sou, né, no teatro, me liguei mais nessas coisas. Enfim, me explique, o que é isso tão lindo? Leandro, vou fazer uma novena a Santa Rita para você ficar bom. Quando eu precisei pensar em objetos, eu procurei as coisas mais significativas que eu podia trazer. E eu sou filho único, né? Meus pais moram em Gramado, eu estou distante deles. E quando a música me trouxe para Fortaleza, foi uma dureza muito grande eu abandonar os meus pais, né? Eu, como filho único. E nesse processo, principalmente do doutorado, foi um processo muito difícil. E um dia eu estava morando no Canadá, fazendo o doutorado lá, eu voltei para Gramado e eu não estava muito bem de saúde. E quando eu voltei para o Canadá, encontrei nas minhas coisas, na minha mala, esse bilhetinho da minha mãe, que ela tinha deixado. E aí eu achei que esse era um objeto tão significativo, porque quem escreve uma carta hoje em dia, né? Quem escreve um bilhete... Dercilo e Cleonir. Dercila e Cleonir. Isso. Minha mãe é a Dercila é a mãe. E Cleonir o pai. E o bilhete é da Dercila. Exatamente. Minha mãe escreveu e achei isso tão simbólico do quanto mesmo longe e sabendo né? De amor. De amor. E aí eu guardei isso. E está um pouco maltratado pelo tempo, né? Era um bilhete, né? Estava no meio das coisas, no meio da mala. Ela colocou lá e não me avisou nada. Eu encontrei isso. E quase em tom de verso. Você notou isso? Parece verso, não é? É porque ela não fez uma escrita, né? Minha mãe estudou até a quarta uma escrita série. De uma frase a outra. Ela fez como se fosse cada frase um verso, né? Exatamente. Leandro, vou fazer uma novena a Santa Rita, para não sei o quê, como se fosse quase um verso, assim, como se fossem uns versinhos. Quem sabe eu transformo em música, Quem né? Em sabe canção. vai transformar isso em música. Que lindo o bilhete da mãe e do filho único. Do filho único. Exatamente. Então, minha mãe e meu pai são vivos, mas estamos distantes. E sempre que eu posso, eu vou para Gramado. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, tchê. E você... No Nordeste, em Fortaleza. Muito bem. Enfim. Beija, você me trouxe algo do passado que pode virar música. E eu te trago algo que aparentemente não tem nada a ver com música, mas vou dizer, eu acho que você vai fazer a ligação com música.
É um teclado. Eu te trouxe um teclado. Meu Deus, o que eu posso pensar sobre um teclado? Eu não sei o pensamento Que me fez trazer. que te fez trazer. Mas eu me lembro do tanto de dedicação que eu tive, né, ao longo da minha vida para chegar onde eu estou, inclusive não só fazendo música, mas usando a cabeça para escrever dissertação, tese, projetos e tudo mais. Um teclado, ele viabiliza todas as minhas ações musicais. Sentar na frente do computador, escrever os projetos, é o que viabiliza a mudança de vida nas pessoas e na minha vida. acho que a sua interpretação é correta e procede. Mas vou dizer a que me fez pensar. Eu me pensei no músico e pensei numa música que é feita pelo computador. Eu quis trazer à baila esse tema de que hoje, diante de um teclado, que aliás é algo que tem a ver com música, né? Sim. Teclado do piano, o teclado mesmo eletrônico da música, Com certeza. que você hoje pode fazer música pelo computador. Com certeza. Né? Ainda mais nesse período de pandemia, quanta música fizemos através do computador, né? Computador vira compositor, vira instrumento. Né? Com certeza. O computador manuseado a partir do teclado, com comandos, com aplicativos que você pode, inclusive, fazer música pelo computador. Exatamente. Nesse momento da pandemia, né, o quanto foi importante, quanto foram importantes as tecnologias, né, o quanto isso conectou as pessoas e viabilizou, inclusive, a educação musical. E até, veja, Serafim, não só o artista pode fazer música a partir do computador, como já existem experiências do próprio computador ser o compositor. Sim, Quer dizer, sim. há alguns comandos e o próprio computador Sim. cria as soluções Inteligência musicais. artificial, A né? inteligência artificial que chega à música. Tomara Foi por que- isso que eu trouxe isso para você. Tomara que demore, né? Para a gente não perder nosso emprego. O compositor computador. Você me trouxe o passado e eu te trouxe o futuro, futuro. né? Que já é um pouco de presente, né? Exatamente. Essa música, essa capacidade da eletrônica e da informática fazer música e fazer composição. Muito obrigado, então, pela sua presença. Que bonita essa troca. Você me trouxe algo tão ligado aos seus sentimentos e eu te trouxe algo que nos põe a pensar, não é? Do que será o futuro da música. Obrigado a você pela sua presença. Maestro Serafim, maestro Leandro Serafim. Como é que eu termino? Vou terminar como eu comecei. Deixa eu terminar com música. Na próxima semana a gente volta e eu vou tocar fingindo, claro, que eu não sei tocar, a música que ele tocou pra gente. Onde vão vocês agora?